Bem-vindos, meus amados, que vão morar no céu comigo, porque não tem sentido nenhum estudo bíblico se você não tiver a certeza que Deus te ama e que você vai morar no céu, e que estamos aguardando a vinda do nosso Salvador, que nos prometeu isso. Então, o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou avistar, pois o céu é um lindo lugar. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou avistar, pois o céu é um lindo lugar. Lindo, não é? Maravilhoso. E quantas pessoas dizem, não quero ir para lá agora, é porque não teve oportunidade de ver que lugar maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Então, só podemos dizer, Maranata, né? Quem quer morar no céu é a melhor palavra. Vamos começar com algumas notícias. O Ministério Público Federal quer o fim de distribuição de Bíblias. As recomendações foram enviadas à direção da Polícia Rodoviária Federal, à Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, para que livros e materiais de qualquer orientação religiosa, leia-se Bíblia, não sejam enviados a servidores de nenhum órgão da segurança pública. Isso já aconteceu em muitas partes do mundo, irmão, onde a Bíblia literalmente foi tirada do dia a dia das escolas, das instituições. Eles não sabem o que a Escritura diz. Através do profeta Amós, o Senhor diz, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ah, se o mundo soubesse, eles vão atravessar, andar de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Que maravilha nós podemos ter a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra, saciar nossa fome, a nossa sede. Jesus diz, quando vides acontecer essas coisas, sabei que está próximo. Próximo o que Jesus queria dizer? Com certeza, é o tempo em que nós seremos tirados dessa terra. Então, os sinais da vinda do Senhor são tantos que muitas trombetas estão soando, irmão, de todos os lados. Nós poderíamos passar aqui a noite toda falando só das trombetas soando, de todas as maneiras possíveis, falando sobre as guerras, epidemias, multiplicação da ciência, sobre a figueira, etc. Mas há uma trombeta, essa nós não podemos deixar de escutar, é a mais importante de todas as trombetas, porquanto o Senhor mesmo, disse o apóstolo Paulo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso estamos estudando, porque nós cremos nisso. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Algumas pessoas até me criticam porque que eu falo tanto da vinda do Senhor. Porque é um consolo. É um consolo eterno a nossa partida para o céu. Lembrando que o Senhor voltará para buscar aqueles que amam a sua
vinda. Então, onde você estiver aí, diga para Jesus: eu te amo e amo a sua vinda. Eu te amo, Jesus, e amo também a sua vinda. Vai acontecer, irmão, sabe? Assim como tantas coisas têm acontecido no mundo, que tem despertado o mundo, vai acontecer. Então, não é possível ser cristão, irmão, e ignorar os avisos de Jesus sobre o tempo que vivemos. Jesus, quando vocês veem o céu escurecer, vocês falam uns para os outros: vai chover. E Jesus chamou as pessoas de hipócritas, ou seja, vocês são hipócritas. Vocês sabem discernir isso, se vai chover, se não vai, e não sabem discernir os sinais dos tempos. Muito importante, irmãos, que você veja as nuvens que as trombetas estão anunciando no mundo inteiro. Porque o tempo da graça está chegando ao fim, irmãos. O tempo da graça verdadeiramente está chegando ao fim. E Jesus nos deixou uma palavra maravilhosa. Ele disse: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Como é importante vocês conhecerem tudo que Jesus ensinou, guardar as palavras de Jesus, para vocês saberem se vai chover ou não vai chover. Então, qual geração Jesus estaria falando? Não passará essa geração. Com certeza é a geração que viu a figueira voltar para a terra, Israel voltar para a terra. Eu faço parte dessa geração. Nasci em 1950 e durante toda a minha vida a figueira foi se instalando lá em Israel, e hoje é uma das nações mais conhecidas do mundo, ou se não a mais conhecida do mundo, a nação de Israel. Israel não é uma nação. Israel é um relógio de Deus, sabe, para aqueles que amam as coisas do Senhor. Ouvi um homem dizer uma vez: se a pessoa não crê em Deus, fala de Israel para ela, porque Israel é um milagre. Um milagre, é um testemunho para o mundo inteiro que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Então agora, dia 4, entre o dia 4 e 5 de outubro, né, de 6 da tarde, de 4 até 6 da tarde, dia 5, os judeus comemoraram o Yom Kippur lá na terra de Israel, depois de 2000 anos. Vede a figueira, Jesus disse. Qual judeu há 100 anos atrás poderia imaginar que eles estariam comemorando o Yom Kippur lá na terra que Deus deu para eles habitarem? Jesus deixou um aviso também: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado. E Jesus fala dos prazeres dessa vida, sabe? Cuidado, porque pode te enganar, pode te iludir. Mas uma coisa muito importante, Jesus disse: acautelai-vos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as preocupações deste mundo. Vocês creem que o mundo tem tido muitas preocupações? Então, como nós, como cristãos, devemos vigiar para que o nosso coração não seja envolvido com as preocupações deste mundo, porque nós não somos deste mundo, nós somos apenas semeadores da palavra de Deus. E ele alerta para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, ou seja, quando a pessoa, já aconteceu. Então, nós precisamos prestar atenção antes que o dia venha, porque ele vai vir repentinamente como um laço. Então, cuidado, o apóstolo Paulo disse: muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia,
E agora vos digo, até chorando. Ou seja, eles não aprenderam, sabe? Eles não querem aprender, eles não querem entender, sabe? Depois de tanto ensino, tanta advertência, eles não querem. Eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia. Ou seja, só falar mal de alguma coisa. De alguma coisa, de alguém. Sabe aquelas pessoas que ficam procurando coisa para reclamar, para falar mal? É de governante, até do clima reclama. Se chove, reclama. Se não chove, reclama. Se faz frio, reclama. Se faz calor, reclama. Se o político lá faz, reclama. Ou seja, a glória de Deus está em falar mal. Falar mal. Visto, por que fala mal das coisas do mundo? Porque eles se preocupam com as coisas terrenas. E eles pensam que se consertar aquilo que ele não gosta, eles vão ficar felizes. Não vai ficar nunca, irmãos. Tá? Então, cuidado, diz o apóstolo Paulo, cuidado. Então, eu vou aproveitar esse mês de eleições, que ainda dá tempo, para perguntar a vocês se tem muitas pessoas preocupadas com as eleições no Brasil. Em outros lugares do mundo estão preocupados com outras coisas. Ou seja, o mundo está inundado de preocupações. Então imagine, e se o outro ganhar? E se o outro ganhar? Né, dos dois lados. Olha, seria um absurdo ficar para trás por causa da preocupação com a eleição, não é verdade? Ficar para trás por causa de preocupação com eleição é o fim do mundo. Então, guarde o seu coração. Se Jesus não voltar, vá, vote, faça o que tem que fazer, mas não deixe a preocupação ocupar o seu coração. É aviso de Jesus Cristo, irmão. Ele avisou para que a gente nunca permitisse isso. Mais algumas notícias. Eu hoje, conversando com um morador de rua, ele me disse assim, não esquece de Ezequiel. Como que eu vou esquecer de Ezequiel, irmão? O morador de rua estava catando latinha, sabe? E eu fui conversar com ele, ele me disse assim, não esquece de Ezequiel. Como que eu vou esquecer, irmão? Se tem uma trombeta que está berrando no mundo hoje, é o que Ezequiel falou a respeito de Gog, da terra de Magog. E alguns podem pensar, a epidemia acabou, não é assim? A guerra não acabou, não. Não, irmão, nem começou, viu? Nós estamos só vendo o anúncio dela, não é assim? Esse homem, que pode ser Gog, lá da terra de Magog, esse líder da Rússia, que um dia Deus vai colocar um anzol e levá-lo até as montanhas de Israel, como um sinal para o mundo inteiro. Não esquece de Ezequiel. Não esqueço mesmo, viu? Então, Vladimir Putin, irmãos, é um ex-diretor da KGB, que é um comitê de segurança do Estado comunista, quando a Rússia ainda era comunista, a União Soviética. O objetivo dele é o retorno da grande Rússia. Ele nunca aceitou o esfacelamento da União Soviética. E ele disse assim, considero meu dever e o sentido da minha vida fazer todo o possível pela Rússia. Nos próximos anos, ele disse, a Rússia se mostrará um ator forte na arena global, apoiada por forças armadas poderosas. Irmãos, passaram o céu e a terra, mas aquilo que o Senhor disse que iria acontecer, se a Rússia tem que descer para Israel, vai descer, irmão, sabe? Durante o governo de Vladimir Putin, inúmeros jornalistas, empresários, ex-agentes da KGB que ficaram contra ele foram mortos. Então, ele tem um problema muito grande. Tem mais de 20 anos que ele tem se mantido no poder, pois é a única maneira de escapar
de uma condenação por crimes e também por fortuna acumulada. Ele não tem como retroceder, irmão. Ou ele morre, sabe? Ou ele arruma alguma coisa para permanecer no poder. Ele precisa permanecer no poder. E, se necessário, arrumar uma guerra. E foi o que ele fez agora há pouco tempo. Arrumou uma guerra, e aí, meu filho? Então, vocês estão ouvindo aí, não é guerra da Rússia com a Ucrânia, irmãos. Sabe? Vocês precisam olhar a nuvem no céu. Quando vocês veem a nuvem escurecer, você sabe que vai chover. Isso não é uma guerra, é uma nuvem sendo formada para as profecias se cumprirem, irmãos. Talvez vocês não conheçam o presidente da Ucrânia. Ele é um israelita, irmãos. Ele é um israelita. O que é israelita? É filho de Israel, de Jacó. As pessoas, ele é um judeu, não todo judeu é um israelita, irmão. O Zelensky é um israelita que está lá por milagre. Esse homem era um humorista da televisão, irmãos, tipo Tiririca. Ele era um humorista na televisão, irmãos. E ele fez lá um teatro de um comediante que assumiu o governo e consertou o país. E você acredita que ele candidatou e ganhou, irmãos? Tá? O Bolsonaro foi eleito porque deram uma facada nele, né? Esse homem está lá, e ele está lá como um sinal de Deus para nós que conhecemos a Escritura. A briga não é contra a Ucrânia, irmão, é contra Israel, prefigurado na pessoa de Zelensky, irmão. O Senhor já está mostrando, a briga contra Israel já começou. Na Ucrânia, irmãos, morreram 1.500.000 judeus. Imagine quanto sangue derramado de israelitas existe na Ucrânia. 1.500.000 judeus morreram na Segunda Guerra nas terras da Ucrânia. Isso aí, irmãos, é nuvem formando, viu, Geraldo? Olha, quando vocês veem o céu escurecer, você sabe que vai chover. Então, quando eu vi isso a primeira vez, eu sabia, vai chover. Ou seja, a Rússia, querendo ou não querendo, vai chegar até Israel, conforme está escrito. E hoje, esse israelita pediu socorro ao G7. E o G7 diz que vai ajudá-lo. Né? Isso, é muito importante vocês saberem isso. Viu? Hoje ele pediu. O G7 são 7 reis ou nações mais economicamente mais poderosas do mundo. O rabino Pinchas Winston, educador sobre o fim dos dias, e os judeus eruditos acreditam que a guerra de Gog e da terra de Magog trará o Messias judaico a Israel, de modo que eles estão entusiasmados, irmãos. Porque eles sabem que essa guerra de Gog, da terra de Magog, vai trazer o Messias que Israel espera tanto. Então, eles não estão preocupados, eles estão entusiasmados. E ele diz, não é uma questão se a guerra de Gog, Magog está se aproximando. Não é uma questão. No ponto atual, nós já estamos contando os dias. Eu estou contando também, viu? Eu estou contando os dias. Então, o Senhor um dia, através de Jeremias, mostrou como que ele via Israel. Ele disse, Jeremias, eu vejo Israel como barro. Assim sois vós, ó casa de Israel, como o barro. Por que saber disso? Porque Deus mostrou para os profetas de Israel, quando Daniel estava lá na Babilônia, todos os impérios que nós conheceríamos nesse mundo. Você pode estudar a história lá na escola. O Senhor mostrou, vai ter a Babilônia, depois vão ter os Medo-Persas, depois vai ter o Império Grego, depois vai ter o Império Romano. E o último império na face da terra serão 10 reis, simbolizados pelos pés da estátua, os 10 dedos da estátua. O que o Senhor estava dizendo? No final dos tempos, Israel vai voltar a fazer o que eu sempre condenei.
Israel buscar socorro em governantes, seja no Egito, seja na Síria. Leia a Escritura, você vai ver quantas vezes o Senhor condena Israel, sabe, de buscar auxílio em governantes desse mundo, em reis desse mundo. Isso é tão sério, irmãos, que o Senhor deu uma instrução para o exército de Israel: olha, quando vocês forem lutar, não conte os soldados que vocês têm. Não façam conta de quantos tanques, quantos aviões, não faça conta. Ou seja, confia em mim. Mas Israel, ela deixa o Senhor e se volta para reis e poderosos desse mundo. Por isso esse barro com ferro que não se misturam. A Escritura diz que barro não mistura com ferro. Está mostrando que no final dos tempos, Israel vai buscar socorro em reis desse mundo. Vai se misturar o barro, tentar misturar com ferro. Isso é um calendário, irmãos. E essa pedra que está chegando ali, depois desses 10 dedos, ela vai chegar, e essa pedra nós sabemos que é Jesus, que vai começar a reinar eternamente, viu? Muito importante isso, irmãos, vocês entenderem isso. Depois ele mostrou para Daniel, simbolicamente, todos esses impérios em forma de animais. Babilônia, um leão, Medo-Persa, um urso, a Grécia, um leopardo cheio de asas. E o último império, o Império Romano, era uma fera terrível, muito feia. E que o último império seria os chifres desse animal, que são os dedos da estátua. Então, os dedos da estátua e os 10 chifres desse animal são a mesma coisa. Então, leia Daniel, leia o livro de Apocalipse. Repetindo, o que é o barro? É toda a casa de Israel. O que é o ferro? São os reis desse mundo. O barro misturado com ferro é Israel buscando socorro, ao invés de buscar no Senhor, buscando socorro em reis desse mundo. Então, essa é a visão do calendário, irmãos. É isso aí, não vai ter mais nada do que isso. E pode ter certeza, eu creio que nós estamos na tampa da beirada do pé. E desses 10 chifres, a Escritura diz que 3 chifres vão cair. Vão sobrar 7 chifres. Eu pus, é um grupo de 7. 7 chifres vão sobrar. E desse grupo de 7 é que vai ver o anticristo, que vai enganar Israel e, quem sabe, muitos cristãos desavisados, preocupados com esse mundo. Porque ele vai trazer paz e segurança por um tempo nesse mundo. E pessoa que está preocupada, ela quer paz e segurança de algum líder deste mundo, mas vai ser enganado. Então, são 10 dedos, ou chifres, ou reis. E João teve aquela visão, né? Daniel teve a visão dessa fera, e João teve a visão de uma mulher montando essa fera. Ou seja, uma mulher montando na besta, sabe? Deus é tão simples, irmãos, que o Senhor mais ou menos está dizendo assim: olha, independente dessa mulher que é outra coisa, mas vai chegar um tempo que as mulheres vão querer ser, como é que chama, empoderadas no mundo. Elas vão querer ser governantes, vão querer ser donas de empresas, vão querer, sabe? Eu não pensei de ver a mulherada tomando conta do mundo, irmãos. Mas eu estou vendo, sabe? Muita mulher montada e muita besta aí, irmãos. Sabe? É Deus mostrando, irmãos, que não, sabe, é tão simples ver as coisas de Deus. É a nuvem. Olha, assim como as mulheres estão assim, existe uma mulher que vai confiar numa besta, num poder aí. Então, quem é esta mulher? Quem é esta mulher? Será a Úrsula, né, que é a presidente da União Europeia? Essa mulher é uma das mulheres mais poderosas do mundo, irmão. Sabe? Será a Christine Lagarde, que é a presidente do FMI, também é uma das mulheres mais poderosas do mundo, irmão, que cuida do dinheiro do mundo, irmãos. Já pensou? E hoje, irmãos, ela deu um aviso para o mundo: o pior ainda está para vir.
Quando surgiu a epidemia, eu falei com a minha esposa várias vezes, o problema não é a epidemia, porque morreu, paciência, a gente não tem o que fazer. O pior é depois da epidemia, quando os governos do mundo inteiro tiverem que pagar a conta. E agora ainda vem a Rússia. É dívida em cima de dívida, irmãos. Por isso que ela avisou hoje, o pior ainda está para vir. E tem que acontecer isso, irmão. O mundo tem que ficar apavorado para que apareça alguém para tranquilizar os mercados, tranquilizar o mundo. Jesus disse, é necessário. Então não fique com medo, não fique triste. Não, está para vir para quem não conhece Jesus, irmão. Mas para mim, o melhor ainda está para vir, irmão, que é Jesus vir me buscar. Então, quem é essa mulher? É a igreja meretriz, irmãos. Que coisa triste, irmão, né? A Laodiceia da vida. Que coisa triste, irmãos. Igreja meretriz? Não, é claro que não existe igreja meretriz, irmãos. Porque a igreja são pessoas. Cada pessoa, né, é uma igreja individualmente ali. E juntos, eles também fazem parte de uma igreja. Então, não vamos julgar ninguém, porque Deus olha as pessoas individualmente. Então, tem muito católico que não é meretriz, tem muito evangélico que não é meretriz, e tem também, em ambas as religiões, cristãos que são verdadeiras prostitutas, irmão. Tá? Então, são principalmente líderes cristãos, irmãos, que João viu ali, líderes ou instituições cristãs, ou bancadas evangélicas, que deixaram de ser leais a Cristo, anunciando o Evangelho. Hoje nós estivemos no Hospital da Baleia, pregando o Evangelho, e um pastor me procurou e falou assim, pastor Cláudio, por que as igrejas não fazem mais isso? Por que as igrejas não fazem isso que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, eu não sei. Cuidado, apóstolo Paulo. Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela? Então, Paulo está pegando uma coisa natural, carnal, de um homem com uma mulher meretriz, mas está falando também que espiritualmente estas coisas acontecem. Assim como carnalmente, quando um homem se une a uma prostituta, ele se faz um corpo com ela. Quando Israel, o barro, se une com o ferro, ele está querendo ser um. E assim por diante. Últimas notícias. Lula e o Papa Francisco. Nosso ex-presidente, né? Papa Francisco e Lula se juntam na missão de combater a desigualdade e a fome no nosso planeta. Que coisa linda, né, irmãos? Na tentativa de fazer com que a Igreja Católica tenha um compromisso ainda maior com o povo pobre e os direitos humanos. E o Papa, então, abençoou o Lula, né? Juntos por um mundo mais justo e fraterno. Vai ganhar a eleição, irmão. Porque se o Papa está abençoando a ele, irmão, o representante de Cristo aqui na terra, não é assim? Já pensou? É provável, não sei, você que sabe. Por outro lado, tem muitos padres e pastores apoiando o Bolsonaro, cardeais, capuchinos, não é assim? E Lula também recebeu apoio de pastores evangélicos. Lideranças evangélicas se reuniram para orar pelo candidato a presidente da República e seu candidato a vice, o ex-governador de São Paulo, Geraldo, que abençoaram a ele. Ou seja, qual que é a igreja? Qual que é a igreja que está... Qual? Padre diz que Bolsonaro é bandido. Padre não foi chamado para isso, irmão, né? Padre foi chamado para levar as boas novas para o bandido, irmão. Padre diz que Lula comprou o STF. Um fala do Lula, outro fala do Bolsonaro. Qual igreja que é a meretriz, irmãos?
Padre Marcelo não apoia Bolsonaro. São homens influentes, irmãos, né? Dentro da instituição, são homens. Igreja unida, irmãos. A igreja está unida com o quê? Vocês não sabem que o que se ajunta ou se une com a meretriz, faça um corpo com ela? A igreja está se unindo a quem nesse mundo, irmãos? Político, irmãos, me desculpa falar, mas é tudo prostituta, irmão. Você vê, hoje está xingando o outro, xingando tudo da vida do outro, não sei o quê. Aí, no outro dia, está junto. Isso é uma prostituição, meu irmão. Sabe? Visível, a prostituição política, vamos dizer assim, né? Sem contar a prostituição que é pior que a religiosa, irmãos. Como é que o representante de Cristo na terra, né, líder da maior igreja cristã do mundo, se une ao islamismo? Aqui está o Papa beijando ao Corão, ou seja, reconhecendo Maomé no mesmo nível de Jesus Cristo, irmão. Que loucura, irmãos. Se unindo. E o atual Papa, né, não só beijou ao Corão, mas ele assinou um acordo para criar uma nova religião do catolicismo com o islamismo, que eles estão chamando de Crislã. Documento assinado, irmãos. Crislã, cristianismo e islã unidos, ajuntados. Já tem esse símbolo também do Vaticano, dessa nova. Mas o judeu não pode ficar de fora. Então eles arrumaram um lugarzinho para o judeu também, né? Que estão chamando que é a casa da família abraâmica. Cristãos, judeus e muçulmanos unidos, juntos, na casa da família abraâmica. Isto aí é lá em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, vai ser inaugurado até o final do ano agora. São construções belíssimas, irmãos, onde judeus, cristãos e muçulmanos podem estar unidos na fé de Abraão. Lindo demais a construção. Se não me engano, até o final do ano já vai ser inaugurado. Numa das cidades mais ricas do mundo, irmão. Esta união, irmãos, que João viu daquela mulher sentada na besta, é a grande meretriz e mãe das meretrizes. Ou seja, ensina completamente errado, sabe? Então, estão aí unidos com... E incrível, irmãos, padres, bispos, estão dizendo que o Papa Francisco é o falso profeta. Fui eu não, viu, irmão? Eu nunca ensinei isso. Eles que já estão falando que o Papa Francisco, ao fazer essas coisas, pode ser o falso profeta. Esse padre Dornelles, então, foi até excomungado lá, porque diz que ele é um antipapa. Sabe? Enfim, entra na internet, vocês vão ver os próprios cristãos católicos horrorizados com as coisas que estão sendo feitas. Mais notícia, hoje tem notícia, hein, gente? Biden conclui viagem à Arábia Saudita. Não vamos nos afastar, nem deixaremos um vácuo a ser preenchido por China, Rússia ou Irã, afirmou o presidente americano durante uma cúpula com 6 membros do Conselho de Cooperação do Golfo, além de Egito, Jordânia e Iraque. Só que essa semana, a Arábia Saudita e a Rússia fizeram uma aliança para aumentar o preço do petróleo. Ou seja, Joe Biden foi traído por um dos maiores aliados dele no Oriente Médio, na Arábia Saudita. A Aliança dos Produtores de Petróleo, liderada pela Arábia Saudita e Rússia, decidiu reduzir a sua produção em 2 milhões de barris por dia. O petróleo já está caro lá na Europa, irmão, muito caro. Com isso, agora vai ficar mais caro ainda. Vocês conseguem entender, irmão, que esse óleo preto é das profundezas do inferno, irmão? Agora, nos últimos dias, viu, Belardo? Agora, nos últimos dias, irmãos, nesses últimos 100 anos, com Israel voltando para a terra, tirou esse óleo preto lá das profundezas para trazer
tanto problema na humanidade, irmãos. É o poder das trevas, irmãos, usando isso para trazer guerra e tudo. Eu não sei se vocês sabem, a maior instituição financeira do mundo chama BlackRock. Eu sei que vocês não sabem inglês. Como é que a maior instituição financeira do mundo foi criar esse nome para ela, irmãos? Petróleo, dinheiro. Tudo que o diabo quer usar, petróleo e dinheiro, irmãos, para fazer a vontade dele nesse mundo, irmãos. BlackRock, é muita coincidência, não é? Pedra preta, não é assim? E nós sabemos que a pedra é quem? A pedra é Jesus, irmãos. Não é assim? A pedra é Jesus. Irmãos, o diabo, sabe, está explicitamente mostrando o tempo que nós estamos vivendo, porque ele sabe que falta pouco tempo, irmãos, sabe? E agora eu fico admirado das coisas serem tão explícitas e as pessoas parecem que não enxergam. Não é possível que nós que conhecemos a Escritura não estejamos atentos às trombetas, às nuvens negras, tudo que está sendo informado através da televisão, da internet. Como é que pode, irmãos, a maior instituição financeira do mundo adotar o nome de Pedra Negra? Quem que está por trás disso, gente? Mais notícia. Estão cansados? Lá na Europa, irmão, bancos estão à beira da falência. Na Alemanha, um grande banco na Alemanha está à beira da falência. Um na Inglaterra e esse banco, que é o segundo maior do mundo, na Suíça. A guerra da Rússia contra a Ucrânia fizeram o sistema financeiro sentir seus impactos. No futuro próximo, dizem especialistas, é provável que bancos não possam pagar suas dívidas ou outros passivos à medida que vencerem. Por isso que o FMI falou, o mal ainda não está por vir ainda. Tá? Então, a Europa, irmão, está assustada, porque se quebrar um banco desse na Europa e outros bancos, eles sabem o caos que é. Eles estão assustados, irmãos. Assustados com a possibilidade de uma guerra atômica na Europa. Crise de todo jeito nesse mundo, irmão. É clima, é isso, é aquilo outro. O mundo está preocupado e com medo, mas é necessário que o mundo fique assim, sabe? Não o cristão, porque Deus não nos deu espírito de medo, sabe? Mas de poder, de amor, de moderação, e nós sabemos que o Senhor vai nos tirar daqui, sabe? E grande engano virá para essa terra com alguém que vai vir dizendo que vai resolver as crises do mundo. Então o mundo precisa de um Salvador. Está tudo pronto para que esse homem, esse mentiroso, esse falso Cristo, que vai enganar inclusive os judeus, se manifeste dentro de muito pouco tempo, irmãos. Então, o que a igreja faz? Quando a igreja vê essas coisas, precisamos agir. Um irmão outro dia assim, me chama, não pastor, o senhor tem que se posicionar na eleição. Meu filho, eu sou semeador. Eu não sou nem desse mundo. Eu sou cidadão do céu. Eu voto porque eu sou obrigado a votar. Aliás, nem votar eu preciso, porque eu tenho mais de 70 anos. Estou livre. Que maravilha. Nós somos semeadores, a igreja não foi chamada, irmãos, para entrar nessas brigas, essas preocupações do mundo. Misturar, irmão, unir, buscar socorro em governo. Esse é o Palácio da Paz e da Reconciliação, lá no Cazaquistão. Eu sei que você sabe onde fica. É lá no Cazaquistão, irmão, sabe? Que a maioria das pessoas nem sabe onde fica, irmão. O presidente do Cazaquistão mandou construir esse monstro de pirâmide lá,
para ser o local da reunião dos líderes religiosos do mundo, para ajudar os governantes a trazer paz para esse mundo. E o Papa, então, o representante da maior igreja cristã do mundo, liderou essa reunião, essa aí é a grande mesa, que foi inspirada na mesa da ONU, né, de segurança da ONU, mesa inspirada no Conselho de Segurança da ONU, debaixo da pirâmide, irmãos. O céu está escurecendo, irmão. Vai chover, vai chover, vai chover. Ele então liderou, agradeceu a todos os presentes, né? Obrigado por terem trazido aqui a riqueza de vossas crenças. Nesse 7º congresso, idealizado por Deus, somos mensageiros da paz e da unidade. Eu li o discurso dele, irmão, meu Deus, tem misericórdia. E ele tem certeza, irmãos, que a globalização é necessária, um líder mundial é necessário, irmãos. Irmãos, eu sei que vocês estão cansados, mas está chegando a hora, irmãos. Está chegando a hora. Lembre-se da palavra de Jesus, não permita que o seu coração, nunca permita que o seu coração fique sobrecarregado com as preocupações deste mundo, para que aquele dia não vos apanhe de surpresa. Fale bem alto, preocupação não. Foi Jesus que mandou. Isso aí, irmão, sabe? Porque se não vigiar, começar a ver notícia, começar a tomar partido, preocupado com a eleição, com isso, com aquilo, a preocupação vem. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso, 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 paraíso. Então, quem prefere o paraíso, diga Maranata, Maranata. Então, eu espero que você estude o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, que você guarde essas palavras que Jesus disse. Bem-aventurado quem lê, quem ouve e quem guarda a palavra da profecia, porque o tempo está próximo. Sabe? A profecia é como uma lâmpada na escuridão, gente, sabe? A escuridão do mundo. O cristão que conhece a profecia, ele não tropeça, viu? Porque ele tem a luz das profecias iluminando e alegrando a sua alma, viu? Então nós vamos encerrar por hoje. Os irmãos que quiserem entregar o seu dízimo, quiserem entregar a sua oferta, talvez seja a última vez, eu não sei. Se o Senhor permitir, no outro estudo, nós vamos falar algumas coisinhas muito interessantes, viu? Então, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês e a sua casa, em nome de Jesus.